Qual a sua comida favorita? E se você estivesse sentenciado à morte, o que você pediria como última refeição? A conhecida pena de morte é uma prática adotada por alguns países no mundo até os dias de hoje. Só que ela tem diminuído cada vez mais nos últimos anos. Quase 1.000 execuções foram registradas pela Anistia Internacional em 2017. Número que caiu para 690 ao redor de 20 países em 2018. Aqui é o Ivan Lima e neste vídeo vamos falar das refeições mais estranhas que detentos pediram antes de serem executados. Você gosta de azeitona? Um petisco muito comum aqui no Brasil, não é? Pois esse foi o pedido de Vitor Feger, um homem que sequestrou, matou um médico e foi condenado à morte. Ele era um andarilho que supostamente assassinou o médico para obter drogas com ele. Ao invés de pedir uma grande refeição, com bebida ou até mesmo bebidas, Victor pediu a azeitona e ainda fez questão de que ela viesse com o caroço. Não preciso nem dizer que este é o provável último pedido mais aleatório que já existiu, né? Quem analisa o caso diz que isso explica um pouco da personalidade dele. Um homem minimalista que não tomou boas decisões na vida, principalmente a última. Ele utilizou um terno durante a execução, que foi feita por enforcamento. E nos bolsos dele, o caroço de azeitona. Enquanto Victor optou pelo básico, um homem chamado Bob Wayne Woods decidiu enfiar o pé na jaca. A última refeição, né? Por que não aproveitar? Bom, se bem que acho que ele não merecia tudo isso. Bob foi sentenciado à morte por assassinar e estrupar a filha de uma ex-namorada dele. Um crime horrível. Ele pediu 3 costelas de porco, 2 filés de frango frito, 2 hambúrgueres, 2 peitos de frango frito, batata fritas, bolo de chocolate, 4 fatias de pão, anéis de cebola e, por fim, 2 jarros de leite. Além do crime horrível, também sabemos que ele tinha um gosto muito esquisito para comida. Executado em 2009, Bob foi a 24ª pessoa a passar pela pena de morte no Texas naquele ano. A refeição dele só não foi tão estranha quanto a de John Wayne Gacy. Você já ouviu esse nome? Aqui no canal nós já contamos a história dele. John é conhecido por ser um verdadeiro palhaço assassino. E não estou exagerando, não. Ele foi acusado de matar 33 pessoas após agredi-las e torturá-las. E as vítimas eram adolescentes e jovens lá nos anos 70. Os corpos eram enterrados na própria casa dele. Condenado à morte por injeção letal, John pediu 1 quilo de morangos, uma pilha de batata fritas, 12 camarões fritos e um balde de frango frito com a receita original da marca KFC. Vale lembrar que, daqueles números de execuções que eu falei no início, a maioria aconteceu na China, Irã, Arábia Saudita, Vietnã e Iraque. Em contrapartida, 106 países até o fim de 2018 optaram por abolir a pena de morte na lei para os crimes. E só para deixar registrado, caso você tenha curiosidade em saber, 22 pessoas foram executadas nos Estados Unidos em 2019. Um número que também tem caído a cada ano no país. Bom, continuando nossa viagem pelos pedidos mais estranhos, não poderíamos deixar de falar de Lawrence Russell Brewer. Supremacista branco, ele foi um dos responsáveis pelo assassinato de James Byrd, um homem negro de 49 anos, que foi preso atrás de uma caminhonete por Lawrence e mais 2 caras, sendo então arrastado por 5 quilômetros. James estava vivo na maior parte do tempo, mas faleceu quando lesionou a cabeça no meio desse ato horrível. Quanto a Lawrence, ele ainda teve a coragem de tirar onda com o Estado. Para a última refeição, foram pedidos 2 bifes fritos de frango, com molho e cebola por cima, um hambúrguer triplo com bacon, uma omelete completa com queijo, carne moída, tomate, 3 farritas,
uma pizza de carne, uma grande tigela com quiabo frito, meio quilo de churrasco com meio pão branco, amendoins triturados com calda de manteiga, sorvete Bluebell e 3 cervejas. Ufa! Achou que não acabaria nunca, né? Pois quando toda a refeição chegou, Lawrence alegou que não estava com fome e não comeu nada. Por culpa dele, o estado do Texas parou de oferecer as últimas refeições para os condenados à morte. E enquanto essa história demonstra como uma pessoa pode ser descarada, mesmo em uma situação tão crítica, algumas outras chegam a ser a base para filmes, como é o caso de Charles Starkweather. Você já assistiu ao filme Assassinos por Natureza, ou Badlands? No final dos anos 50, quando Charles ainda não tinha completado nem 20 anos, ele se juntou com a namorada para uma série de assassinatos que aconteceu em Nebraska e Wyoming. Tudo durante apenas 2 meses. A garota, que ainda era adolescente na época, chegou a alegar que era uma refém de Charles, o que foi muito refutado pelas autoridades, visto que ela teve muitas chances de escapar. Como última refeição, foi oferecido a ele um prato com bife, mas ele recusou, como uma última afronta, e pediu um prato de frios. Só que tem algumas histórias que podem surpreender pela simplicidade e não pela afronta. Lembra de Saddam Hussein, o ditador e ex-presidente do Iraque, acusado de cometer crimes contra a humanidade? Pois então, ele foi executado por enforcamento em 2006. E as informações sobre a última refeição que ele pediu não são concretas, pois tudo aconteceu com bastante sigilo. Entretanto, 2 versões são as mais aceitas. A primeira diz que ele comeu hambúrguer com batatas fritas, uma das comidas favoritas das pessoas do Ocidente. E também, de certo modo, uma afronta aos inimigos americanos que ele tinha. Só que a versão mais aceita é a de que Hussein pediu arroz com frango e comeu junto de um copo de água quente com mel. Segundo as informações, era uma bebida que lembrava a infância dele. Vários pedidos já passaram por aqui, todos para saciar a última vontade do preso. Mas Philip Workman, condenado à morte por assassinar um policial, escolheu um caminho diferente. Ele pediu que uma pizza vegetariana fosse entregue a uma pessoa em situação de rua. Só que, por conta das leis americanas, que não permitem terceirizar essa última refeição, o pedido foi negado. Mas assim como ideias são à prova de balas, esse desejo não morreu. E várias pessoas da cidade de Nashville ficaram comovidas com a história e doaram centenas de pizzas para os que não tinham uma casa para morar por lá. Para você ter uma ideia, 170 pizzas foram entregues à Union Rescue Mission, uma instituição que ajuda pessoas em condições vulneráveis. E o pedido chegou a viajar por outros estados. Até mesmo Minnesota recebeu doações. Mudou de ideia sobre o que você pediria como última refeição? Pois veja o caso de Velma Barfield, executada por injeção letal em 1984. A primeira mulher a passar pela pena de morte desde 1962. Ela era uma assassina em série, condenada por apenas um assassinato e tendo confessado outros 6 tempos depois. Velma utilizava veneno para fazer suas vítimas e também relatou casos de incêndios criminosos. A situação era tão esquisita que, de uma hora para outra, todas as pessoas com quem ela namorava apareciam mortas. Ela foi presa na Carolina do Norte, sendo a única pessoa no corredor da morte no estado. E o que você imagina que ela pediu como última refeição? Te dou 3 segundos. 1, 2, 3. Ela pediu um saco de salgadinhos de queijo com uma Coca-Cola. Você acertou? Bom, estamos chegando ao final e acho que vou apresentar o criminoso mais assustador da lista, Gary Rydnick. Talvez você não se lembre do que ele fez, então vou explicar rapidamente. Gary foi o responsável por sequestrar várias mulheres e manter elas presas no porão da casa dele durante anos. Ele chegou a matar algumas delas, e outras
ainda estavam no porão quando a polícia o prendeu. O cara ainda teve a ousadia de alegar que as mulheres já estavam lá quando ele se mudou para casa. A última refeição dele foi até tranquila, mas um pouco estranha. Gary pediu 2 fatias de pizza de queijo e 2 xícaras de café. Você já comeu pizza com café? Me conta aqui embaixo se você tem um gosto parecido. E por último, mas considerada a refeição mais estranha já pedida por um preso condenado à morte, temos James Edward Smith. Já falei aqui de alguns pedidos bem inusitados e outros que até pareciam gostosos, certo? Mas talvez você não vá querer experimentar esse. James foi condenado à morte pelo homicídio de um homem durante um assalto à mão armada lá no Texas em 1983. E como última refeição, James pediu terra. Isso mesmo, terra. E o mais surpreendente é que não era uma terra qualquer, mas sim uma terra chamada Raecunda. Algumas pessoas acreditam que ele realmente queria comer a terra. Já outros afirmam que ele faria um ritual, visto que a Raecunda é associada às práticas voodoo. Bom, o pedido foi recusado e James recebeu um pote de iogurte. Qual refeição você achou mais esquisita? Comente aqui embaixo. E não se esqueça de assinar o canal e curtir o vídeo. E até a próxima!